Olá pessoal do Você Mais Rico, Bruno Perini falando. Nesse vídeo eu vou cumprir uma promessa que eu já tinha feito há algum tempo de contar a minha história. Como é que surgiu Você Mais Rico, essa questão dos investimentos que eu faço, como que tudo aconteceu e também compartilhar com vocês uma meta na qual eu estou quase chegando, que é a minha meta dos 30 anos. Eu já coloquei no sobre do site Você Mais Rico uma história que vai até 2017, onde eu mostro mais ou menos os acontecimentos da minha vida que me levaram até o ponto que eu estou hoje. E ao longo dessa história eu compartilhei as metas, as conquistas, as decepções, ali, os tropeços que eu tive, porque não pense que foram só acertos, foram muitos e muitos tropeços no meio desse caminho, mas que me ajudaram a aprender e a melhorar constantemente até chegar no ponto que eu estou hoje. Porque eu sei que daqui a 5 anos eu vou olhar e ver que eu não sabia nada ainda, porque eu vou aprender muito mais com o passar do tempo. Mas falando um pouco mais sobre mim, hoje eu tenho 28 anos, sou oficial do Exército, já invisto desde os 17 anos, então já são aí 11 anos investindo e eu comecei meio com o pé trocado. Normalmente as pessoas começam investindo pela poupança, depois passa para renda fixa e assim vai. Eu comecei direto com renda variável, eu coloquei meu dinheiro em um fundo de investimento, que era um fundo do antigo Banco Real, que o foco daquele fundo era investir em empresas com boa governança corporativa. Isso foi em 2006. E eu lembro que nesse fundo eu botei R$100, na época eu ganhava menos de R$400, então para mim era dinheiro pra caramba. E eu ia olhar o fundo de vez em quando. E depois de uns 3 meses eu tinha ganho R$40 naquele fundo. O que para muita gente é besteira, é irrisório. Mas eu olhei ali a rentabilidade proporcional, sabe? Eu ganhei 40%, que eu tinha colocado 100, tinha 140 quando eu olhei, em coisa de 3 meses. Aí eu pensei, caramba, esse negócio de investimento dá certo. Só que aí eu falei, poxa, por que aplicar num fundo se eu posso aplicar direto na Bolsa de Valores? E comecei da maneira errada a olhar a Bolsa de Valores. Por que eu comecei da maneira errada? Porque eu fui para uma revista, eu peguei, não lembro agora se era Época ou Veja, e tinha uma reportagem do Eike Batista, falando, né, como que ele era bilionário e tudo, e eu pensei, esse cara é visionário, eu vou atrás dele. E olhei na relação das empresas negociadas na Bolsa, quais que eram do Eike Batista. E eu achei uma ação barata, que era da MMX, barato porque eu não tinha dinheiro para investir, né? Eu tive que me concentrar muito, reunir muitos recursos ali para conseguir pegar R$1.000 e comprar em ações da MMX. Sem olhar nada de gráfico, sem olhar nada de balanço da empresa, fundamento, nada disso. Eu só pensei, o Eike Batista é rico, deve ficar mais rico ainda com o tempo. E comprei. E mesmo sendo totalmente ignorante, eu ganhei dinheiro naquele ano. Isso aconteceu em 2007, foi um ano que tudo que você comprou praticamente subiu na Bolsa Brasileira. E aqueles R$1.000 eram quase R$2.000 no fim do ano. Aí eu comecei a pensar, caramba, eu botei 100, virou 140, eu botei 1.000, virou 2.000. Nesse ritmo, em 5 anos, eu estou na capa da Veja como milionário. Só que 2008 mostrou que as coisas não eram bem assim. Porque aí teve aquela quebra mundial por causa da crise do subprime, afetou a nossa bolsa, que é muito dependente de fluxo externo, muito dinheiro saiu do Brasil e o preço das ações despencou. Nesse ano eu praticamente não estava na bolsa, porque quando eu vi o meu dinheiro dobrar com a MMX, eu acabei tirando para fazer uma viagem. E quando eu fui voltar começou essa crise, aí não coloquei meu dinheiro, mas eu fiquei acompanhando e vi o quanto a bolsa pode cair de valor do nada, né? A destruição de patrimônio que pode acontecer ali. Eu fiquei impressionado com aquilo. Mas fiquei mais impressionado ainda quando praticamente no ano seguinte ela recuperou tudo. E nessa hora um monte dos gurus da bolsa falaram que o ponto para ter comprado era durante a crise, em 2008, quando o preço estava caindo, usando aquela máxima, né, de compre barato para vender mais caro, compre na baixa para vender na alta. E aí eu vi que eu tinha que aprender muito mais sobre isso, porque eu tinha ganhado dinheiro por pura sorte. E aí eu comecei minha jornada para aprender realmente a como ser um investidor. E eu li muito, li todos os livros que vocês podem imaginar sobre o assunto. Livros que as pessoas falavam que eram obrigatórios de se ler, sendo que eles eram horríveis, muito chatos. Realmente passava algum conteúdo, mas de maneira que não era simples. E aprendi muita coisa na prática também, porque por mais que você estude a teoria, para você adquirir experiência de verdade, você tem que estar praticando. A experiência pertence aos praticantes. E fui investindo em renda variável, comecei a investir em renda fixa, já que o Brasil é o país dos juros estratosféricos, né? A nossa renda fixa não tem um comparável, não tem um outro país sério, se é que a gente pode chamar o Brasil assim, mas não tem um outro país que tenha juros tão altos quanto os nossos, um país que não seja no mais completo caos de destruição econômica, alguma coisa assim. Então o Brasil é uma ótima opção para se investir em renda fixa. Nesse caminho comprei um imóvel, o qual no final foi um péssimo investimento, porque eu fui ser Maria vai com as outras e aproveitei o boom imobiliário, achando que ia comprar e vender depois e não consegui. Então esse foi um grande tropeço. E durante esse caminho um amigo me sugeriu, poxa, você está sabendo tanto sobre esse assunto,
Por que você não começa a compartilhar isso com as pessoas? E aí veio a ideia de criar o Você Mais Rico, que é o site, o nosso blog, que já está com cerca de 4 anos. Ele começou a crescer, começou a ter um número de acessos legal e gerar um dinheirinho, uma renda passiva. E nesse ponto eu vi que eu podia gerar dinheiro não só através de investimentos, como através de negócios que demandariam não tanto tempo assim, né, que poderiam ser conciliados com o meu trabalho. E até aquele ponto, eu devia ter uns 24 anos quando eu criei o Você Mais Rico, eu tinha uma meta, que era ter R$1 milhão até os 30 anos. E essa meta eu tinha definido bem cedo, quando eu ainda era cadete na Academia Militar das Agulhas Negras. Eu lembro que durante uma dinâmica de grupo, todo mundo tinha que falar um pouco de si, isso aí era no 2º ano. As pessoas falavam, né, das suas aspirações, de onde tinham vindo, e quando me chamaram, eu falei, né, me apresentei e falei que iria ter R$1 milhão até os 30 anos. E nessa hora todo mundo riu, e era um major que estava conduzindo, ele falou assim pra mim: Perini, que era como o pessoal me chamava, militar não fica rico. Aí eu ri e pensei assim: o seu nome desafia. E desde então essa passou a ser a minha meta, só que quando eu criei Você Mais Rico, eu vi que a meta meio que tinha mudado. Eu falei, poxa, eu não preciso desse número redondo, 1 milhão, para ter o que eu quero. O que eu preciso é gerar renda consistentemente, renda passiva que não dependa do meu dinheiro, capaz de me manter com um padrão de vida muito bom. Então a meta deixou de ser 1 milhão aos 30 anos para ser viver de renda até os 30 anos. E essa renda deveria vir do meu patrimônio, dos meus investimentos e de negócios que não dependam da minha presença. Aí eu me casei com a minha esposa Malu. Ela estava se formando quando a gente casou em ciência política, mas não queria seguir aquela carreira para a vida dela. E a gente começou a olhar franquias, mas ficamos meio decepcionados, porque qualquer franquia para fritar batata e vender hambúrguer era R$300 mil para cima, e demoraria cerca de 2 a 3 anos para aquele dinheiro retornar. Isso com muito trabalho, porque franquia não é investimento, ele é trabalho. E o Você Mais Rico não dava trabalho, dava muito pouco trabalho e gerava uma renda até legal. Então eu pensei, poxa, por que a gente não faz uma franquia nossa? E aí surgiu um outro negócio, que foi o Você Mais Fitness, que é brilhantemente tocado aí pela minha esposa, muito melhor do que eu faço aqui no Você Mais Rico, diga-se de passagem. Quem não conhece, eu vou deixar o link aqui para vocês conhecerem. E quando ela criou o negócio dela, eu falei, olha, você vai me ultrapassar, sei lá, em 2 anos você vai estar me passando. E aconteceu muito mais rápido do que isso. Explodiu, já está com mais de 100 mil inscritos aqui no YouTube. E agora a gente tem essas fontes de renda múltiplas, né? A gente tem aí os investimentos, tem os negócios online e eu ainda tenho meu emprego, porque eu não cheguei na minha meta ainda. Eu estou bem próximo, sendo realista quanto a isso. Talvez vocês tenham novidades em breve, mas ainda estou trabalhando para chegar até lá, que é viver da renda desses negócios e dos investimentos. E quando isso acontecer, vocês podem ter certeza que vocês serão os primeiros a saber. De maneira reduzida, pessoal, essa aqui é a minha história. Quem quiser mais detalhes, tem lá no sobre do site Você Mais Rico. Lá tem muito mais detalhes, é um texto bem grande, então tenham paciência para ler. E que eu vou sempre estar atualizando, ano a ano. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem estiver interessado em conhecer mais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixe de dar um like aqui embaixo. Seguir o Você Mais Rico nas redes sociais. Se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, para ficar sempre a par de quando eu lançar um novo vídeo. E é isso. Até o próximo vídeo.